Bom, o fenômeno da interferência, pessoal, é um fenômeno que ele ocorre quando a gente tem aí a superposição, a junção, né? Vamos usar o termo junção. A junção de duas ondas. Vamos lá. Cuidado. As duas ondas devem ser de mesma natureza. Ondas de naturezas distintas não sofrem interferência. Pergunta para vocês: o que é a natureza de uma onda? Ou quais são as naturezas de uma onda? Não sabe mais, né? Por quê? Você não fez o exercício que eu pedi. Por isso que você não sabe. Respondeu ali, mecânica. Que mais? Não. Transversal é a forma. Eletromagnética. Muito bem, Daniel. Só você está na aula, é isso? Ah, entendi. Isso aí. Ou ela é mecânica ou ela é eletromagnética. A mecânica ela depende de um meio material para se propagar e a eletromagnética não. Ou seja, ondas eletromagnéticas entre si sofrem interferência e ondas mecânicas entre si sofrem interferência. Mecânicas com eletromagnéticas não. Certo? Bom, então eu tenho aqui, vamos supor, uma corda, tem um pulso gerado numa corda, você vai ter duas ondas, tá? Eu vou colocar a onda 1 para cá e a onda 2 para cá. Pode ocorrer quando elas estão no mesmo sentido também, tá, gente? Então, duas ondas vindo. Vou chamar essa onda aqui de onda 1, então ela vai com uma velocidade 1. E essa onda 2 com uma velocidade 2. Legal. Vai ter um momento aqui nessa corda que essas duas ondas elas vão se juntar. Perceba, as duas ondas elas têm amplitudes não necessariamente iguais, mas amplitudes A1 e A2 que estão com a mesma fase. As duas ondas vêm por cima da corda. Então a gente vai dizer que essas ondas estão em fase. Bom, o que acontece quando essas duas ondas se chocam no ponto, pode ser no meio, pode ser para um lado, pode ser para o outro, tanto faz. Com as ondas em fase, eu vou ter uma onda resultante com uma amplitude muito grande que representa a soma das amplitudes anteriores. Então eu tenho uma amplitude resultante aqui, ó, sendo que a minha amplitude resultante é a soma das amplitudes que eu tinha. E depois que elas se batem, elas seguem seu caminho. Então elas não param ali. Elas seguem seu caminho. A onda 2 veio para cá e a onda 1 está para lá. Então você tem aqui o V2 com o mesmo valor que você tinha antes e o V1 com o mesmo valor que você tinha antes. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo essa análise? Então eu tive uma interferência entre duas ondas que resultou numa amplitude maior do que as que eu tinha. Quando isso acontecer, essa interferência é chamada de interferência construtiva. Então eu tive uma interferência que construiu um som mais alto, por exemplo, do que eu tinha antes, se for uma onda sonora. Esse é o motivo pelo qual você paga muito mais barato quando você está assistindo um show na arquibancada de um estádio. Um show, ele é montado posicionando as caixas de som de forma que os locais mais caros para você ver o show
eles estão em pontos onde existem interferências construtivas das ondas sonoras emitidas pelas caixas. Porque aí o som fica muito mais alto. Agora, existe um outro tipo de interferência? Existe. Claro que existe. Uma onda só não tem interferência, porque ela não interagiu com ninguém. Você precisa de mais de uma. Agora eu posso ter o exemplo da seguinte forma, ó. Uma onda aqui e uma onda aqui, ó. Certo? Bom, o que vocês acham que vai acontecer aqui no meio? O que vocês acham, gente? Vou chamar essa onda aqui também de onda 1 e a outra ali de onda 2. O Daniel, ele chutou ali achando que não terá interferência. Vai ter interferência sim. Bom, essas duas ondas têm uma amplitude. Vamos colocar aqui a condição que a maioria das questões coloca. Amplitude 1 igual a amplitude 2. Tá? E o Samuel chutou certo, Samuel. Nice. Vai ter interferência? Vai. Mas elas se anulam. Neste ponto aqui, o que aconteceu com as amplitudes? Quando você somar as duas amplitudes, A1 mais A2, isso aqui vai dar quanto? Se elas forem iguais? Zero. Se elas forem iguais. Se tiver uma maior que a outra, vai sobrar um pedacinho da outra, mas mesmo assim o som diminui se for uma onda sonora. E depois que elas passam, elas seguem seu caminho, né? A onda que está por baixo vem aqui, a onda que está por cima vem aqui. Então, seguem seu caminho aqui, né? Essa aqui é A2, essa aqui é A1. Eu não tinha colocado, né? Então vou colocar aqui. Esse aqui é o nosso V1, esse aqui é o nosso V2. Aqui deu zero, depois que passou, já era. V1 para cá, V2 para cá. Então, ao invés de eu construir um som, eu destruí o som. Então aqui ocorreu uma interferência destrutiva. Aconteceu uma interferência destrutiva. Eu reduzi a amplitude das duas ondas quando elas passaram uma pela outra. Tudo bem? Essas duas ondas aqui, elas estão em fase? Não. Elas estão fora de fase. Todo mundo entende quando eu falo que o que é a fase de uma onda? A gente discutiu isso quando falamos da reflexão de ondas. Todo mundo entende isso? Tá legal. Bom, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tem isso aqui no material de vocês aqui, ó. Um desenho muito mais bonito que o meu. Tá? Muito mais bonito que o meu, ó. Ok? Então dá uma olhadinha, tá? Bom, na apostila de vocês, nem aqui na roda de leitura aqui que tem no finalzinho, você tem a análise que eu quero fazer com vocês. Talvez, não, só vai ter aqui, ó, no resumão, tá? E mesmo assim não mostra a equação. Eu não vou arriscar esperar não ter na próxima apostila, então eu vou fazer essa análise com vocês. Posso apagar? Agora vai ser extremamente complicado, mas eu vou tentar desenhar isso. Bom, deixa eu fazer essas linhas de orientação aqui. Menor, né? Tá. Mais ou menos aqui. Tem um pontinho aqui. Não copiem isso, hein? Não copiem isso. Não copiem isso.
Eu vou ter que apagar, eu tô só me orientando aqui. Beleza. Já vou avisar a hora que vocês podem copiar. Calma. Podem copiar. Vamos lá. Do jeito que tá aí, hein? Se você parar pra ver, tem o mesmo número de oscilações. Mas como é difícil fazer isso no mouse, hein? Jesus. Dá a mão. Vamos lá. Ó, nós temos aqui a seguinte situação, para você entender. Duas ondas, vou colocar duas ondas sonoras para você visualizar. O que são esses dois pontos? São as duas fontes que estão emitindo essas ondas sonoras. Então você tem a fonte 1 e a fonte 2, por exemplo, tá? Você é o observador que está na junção das duas ondas. Ou seja, você vai observar essa interação entre as ondas. Ok? Primeira análise. Olhem as ondas e vejam se elas estão em fase. O que significa estar em fase, gente? Vai, vamos lá. Pelo amor de Deus, eu estou falando disso há muito tempo. Vamos lá. O que é estar em fase? Ai, ai. Por que vocês não perguntam quando vocês não entendem o que eu falo, gente? Eu sempre estou perguntando se vocês estão entendendo e vocês falam que sim. Pelo amor de Deus. É a base da ondulatória. Ondas em fase. São ondas que estão oscilando com a mesma orientação. Olha aqui. Por cima, por cima. Por baixo, por baixo. Por cima, por cima. Tá em fase. Poxa vida, galera. Bom, ondas em fase. Importante colocar isso daqui antes. Que fora de fase, a análise muda. Vamos lá. Bom, quando temos duas ondas em fase, como se tivesse duas caixas de som, você está aqui e o som está indo na sua direção. Então as duas caixas estão emitindo essas ondas de mesmo comprimento de onda, de mesma frequência e de mesma velocidade, tá? Emitiu, beleza. O que você percebe aqui ao final? Você tem duas ondas que estão chegando por baixo aqui. Ó. Isso significa que você no final tem ondas em fase cujas amplitudes estão sendo somadas, assim como a gente fez anteriormente. Então você está ouvindo um som muito alto, certo? Beleza. Então o que eu vou fazer?
Vou desenhar aqui, vou colocar aqui no desenho duas distâncias. Esta, que é a distância da caixa até você, caixa 1, e essa, que é a distância da caixa 2. Então aqui eu vou chamar de D1 e aqui eu vou chamar de D2. Com as distâncias iguais, que as distâncias são iguais, quando eu analiso o módulo, ou seja, o valor da diferença dessas distâncias, se elas têm valores iguais, eu sei que isso daqui tem que dar zero. Qual é o fenômeno que é percebido por um observador aqui? Se eu afastar a caixa um pouquinho, você deixa de escutar o som. E aí a gente tem que entender o porquê que isso acontece. Então o que eu vou fazer? Presta atenção. A caixa não está aqui, eu vou mexer só na caixa 1. Eu vou arrastar ela aqui para trás. Quanto que eu vou arrastar? Um negocinho. Olha o quanto que eu arrastei. Bom, então eu tive um aumento na distância aqui, ó. Eu tive um aumento nesse tamanho aqui, não tive? Ó. Agora vamos lá. Esse aumento vai me gerar uma diferença dessas duas coisas. Faz agora o módulo de D1 menos D2 de novo. E fala para mim, primeiro, quanto em comprimento de onda vale isso aqui, ó? A gente já fala sobre isso, Daniel, a segunda discussão. Quanto em comprimento de onda dá isso aqui, que é essa diferença em vermelho, a diferença das duas distâncias? Quanto que dá aqui em lambdas? Muito bem, Ruama. Metade, meio comprimento de onda. Não é uma oscilação inteira, é metade de uma, né? Então, meio lambda, lambda sobre 2. Ok? Até aqui tudo bem. Esse teco aqui vale lambda sobre 2. Legal. Agora eu vou abrir outra discussão. O cara não escuta. Por quê? As ondas estão em fase. Agora, no começo, se a caixa for colocada aqui, não, né? Então, qual é o tipo de interferência que está acontecendo aqui? Construtiva ou destrutiva? Destrutiva. Não escuta nada, destruiu o som. Destrutiva. É bem intuitivo, gente. Destrutiva. Agora, ó, no início minha caixa estava aqui, não estava? Eu arrastei para cá, agora eu vou andar mais um pouco com a caixa. Coloquei a caixa de som aqui agora, ó. Pergunta. Vamos lá. Eu andei mais quanto do comprimento de onda? Quanto que eu andei aqui? Mais meio, né? Ó, andei mais meio lambda. Não se esqueçam que no começo de tudo, a caixa estava aqui, né? Do início até aqui, calcula essa diferença agora. O módulo. Vamos lá, módulo de D1 menos D2. Quanto que está dando aqui? Do início até aqui, em lambdas. Um lambda, muito bom. Um lambda. Beleza. Qual é o tipo de interferência que está acontecendo agora? Construtiva, porque as ondas voltaram a estar em fase. E aí o cara ali escuta de novo o som. Anda mais um pouco. Coloca aqui. Oi, Daniel.
Pode perguntar. Ô, professor, mas tipo, se você arrastar, você tá me ouvindo, né? Tô ouvindo. Ah, se você arrastar esse, tipo, você criou mais um comprimento de onda aqui, né? Uhum. Mais um lambda. Aí elas não vão chegar junto no final ainda, né? Elas chegam junto, mas fora de fase, né? Ah, pode Porque não crer. vai ser concordante. A onda, elas vão começar a bater fora de fase. Sacou? Quando chegar no observador. Aham, Beleza? beleza. Olha aqui agora, andei mais meio lambda. Ah, beleza, andei mais meio lambda. Calcula essa diferença agora. Quanto que dá, gente? 1,5. Quantos lambda sobre 2 tem aqui? 3, né? 3 lambda sobre 2. Vocês estão observando o padrão? Meio, um, 3 meios, depois vai ser 4. Você vai de meio em meio, sim? E para cada um desses meios comprimentos de onda, você tem um tipo de interferência quando as ondas estão em fase, não tem? Andei meio lambda, eu tive uma destrutiva. Mais meio, construtiva. Mais meio, destrutiva. Se eu andar mais meio, vai ser construtiva. E isso vai se repetindo, não vai? Então a gente pode generalizar essa equação. A distância entre... A diferença das distâncias entre as duas caixas, a gente vai chamar do quê? De D. O D vai ser essa diferença aqui, ó, D1 menos D2. Ok? Eu sei que o lambda sobre 2 sempre está presente. Então eu posso colocar um N aqui na frente. Essa equação aqui, ó, ela vai me dar sempre esses valores. Quer ver? Presta atenção. Quando o lambda é 1, quando o N aqui vale 1, qual é o tipo de interferência que está acontecendo? Gente, quando o N é 1, eu andei um lambda sobre 2. A onda ficou fora de fase, é destrutiva. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, destrutiva, beleza. Então, para que dê lambda sobre 2, o N está valendo quanto aqui? 1, né? Certo? Aonde que ocorre a outra interferência destrutiva? Aqui ou aqui embaixo? Aqui, né? Ah, quanto está valendo o N aqui? 3. Quanto vocês acham que vai ser o próximo N para interferência destrutiva? 5, depois 7, depois 9. Esses números são números o quê, gente? Ímpares. Então, quando você trata de interferências e você precisa calcular essa distância em função do lambda, o seu N, se ele for ímpar, com as ondas em fase, você vai ter interferências destrutivas. Agora olha para cá, olha para cá. O N valendo zero, que zero é tudo isso daqui, que é no início, construtiva, certo? Quanto vale o N aqui da outra construtiva aqui, ó? Quanto está valendo o N aqui? Na frente da sua conta. Não é 1, 2. Porque 2 dividido por 2 dá lambda, né? 2. A próxima vai ser aqui, ó. O N vai valer quanto? 4, porque vai ficar 2 lambdas, né? Então, quando o N for par com as ondas em fase, sua interferência é construtiva. Ah, como eu sei qual N eu vou usar? A questão vai te falar quantas interferências tiverem. Teve duas interferências construtivas. O N vale quanto? 4. O zerinho aqui você não conta, tá? Conta a primeira construtiva com N2. Tá bom? Tive 3 interferências construtivas. Meu N é 6. É o terceiro número par. Entenderam, gente? Se eu tiver duas destrutivas, o meu N vale 3. Se eu tiver 3 interferências destrutivas, o meu N vale 5. Você vai contar os números ímpares ou os números pares.
Entenderam o porquê que ocorre interferência? Como você observa o fenômeno e como você calcula, como você modela? Entenderam? Sim? Bom, o que eu vou fazer aqui agora para finalizar a aula? Posso apagar, gente? Não perguntei. Olha o que eu vou fazer aqui agora, hein? Vou reaproveitar o meu desenho. Você vai ter que fazer outro. Mas eu vou reaproveitar o meu. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as ondas fora de fase. Tudo bem? Para que elas fiquem fora de fase, vai acontecer isso aqui, ó. Fora de fase agora. Como são essas interferências? Tá vendo por que eu não consigo falar desse fenômeno junto com os outros? Ele é muito extenso e é muito importante. Vocês têm que entender esse processo. Então, olha, tá em fase? Não. Tá fora de fase. Faz a diferença entre os dois aqui. D1 menos D2. Quando eles não estão em fase, ocorre uma defasagem. Eu defasei a onda. Então, quanto de defasagem a gente tem de diferença aqui? Pelo começo, Gabi. Aqui, ó. Pelo começo, Gabi. Entendeu? Uma por baixo, outra por cima. Tá fora de fase. Claro, com as condições de que eles têm o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência, tá? Isso, Gabi. As duas estavam por cima, então as duas estavam em fase. Se eu tiver duas por baixo, também em fase. Agora, uma por cima e uma embaixo, fora de fase. Tá? Ó, fora de fase. Então, se você olhar as duas ondas e contar as ondas, quantas ondas você tem, você vai ver que a diferença da primeira para a segunda é meio comprimento de onda. Do jeito que tá. E do jeito que tá, qual é o tipo de interferência aqui no observador? Construtiva ou destrutiva? Muito bom, Daniel. Destrutiva. Tá fora de fase no começo. Beleza. E aí a diferença é de meio lambda. Tá. Arrasta a caixa D1 para trás de novo. Quanto que eu andei aqui? Quanto que eu andei aqui? Meio lambda, não andei? Quando você faz a diferença, quando você faz a diferença dos dois aqui agora, você tem mais meio lambda, não tem? De diferença? Então você tem um lambda inteiro. Você já entendeu o processo, né? Arrasta a caixa mais um pouquinho. Põe a caixa aqui agora. Faz a diferença. Quanto que você tem de diferença? 3, né? Se você arrastar mais um pouco, fizer a diferença, quanto que você vai ter? 4 lambdas sobre 2, são 2 lambdas, né? Olha o que aconteceu aqui agora, ó. Destrutiva, construtiva. Destrutiva, construtiva. Pessoas? Estão acompanhando? Sim ou não? O que aconteceu agora foi o inverso.
A sua equação é a mesma. Mas agora, as interferências que estão ocorrendo são interferências cujo n ser par me dá uma destrutiva. E o n ímpar me dá uma construtiva. Então não adianta decorar esse n, que é o número de interferências, quantas interferências você tem, ser par ou ímpar. Depende se a onda está em fase ou fora de fase. Se tiver em fase, o n par é construtiva e o n ímpar é destrutiva. Se tiver fora de fase, o n par é destrutivo e o n ímpar é construtivo. Então é conceito, é análise, é leitura do enunciado para ver primeiro se a onda está em fase ou não. Descobrir se está em fase ou não, aí sim eu vou analisar o n e a equação. Então o que vai ser perguntado aqui? Qual é a distância da caixa até o observador? Né? Quantas interferências tiveram? Qual o valor do comprimento de onda quando tem tal distância com tantas interferências? É isso que vai ser perguntado. Ficou claro para todo mundo, gente, isso? Sim ou não? Sim? Legal. Então, finalizamos nossa aula por aqui, pessoal. Vamos fazer a nossa tradicional chamadinha? Vamos lá. Primeiro ano. Não se esqueçam daquele combinado inicial, tá bom? Vamos lá. Angel, Tô aqui, professor. cadê você, filha? Não te vejo. Abra sua câmera. Tô aqui. Só pra mim que... Ah, tá ali, olha lá. Beleza. Só pra mim tá demorando, pode ser minha conexão. Ana Beatriz. Não se encontra, né? Hoje faltou bastante gente, né? Arthur Siqueira. Por que você tá sem câmera e microfone? Quebrou? Então deixa avisado a Luciana, por favor. Deixa avisado a Luciana, hein? Daniel. Tô aqui. Peraí. Belezinha. Emerson. Não está. Gabriel Rodrigues Costa. Não está. Rodrigues Oliveira. Tá bom, Arthur, deixou avisado, beleza. Oi, professor. Tá aí, beleza. Gabi. Beleza. Tô aqui, prof. Peraí. Giovana Albuquerque. Não está. Giovana Souza. Oi, professor. Tem que ligar a câmera? Tem. Ah, então peraí, deixa eu acender a luz aqui, professor, peraí. Filha, você assiste a aula de luz apagada? Nossa, como você faz suas anotações? Você enxerga no escuro, né? Professor, eu tiro foto. Ah, depois você escreve tudo no, né? Pra estudar, você escreve tudo no papel. Claro. Ah, tá bom. Peraí, que não quer ligar o vídeo, peraí. Quer ligar não, professor? Peraí. Vamos, filha. Agora ligou. Ligou agora. Beleza. Giovana Souza já foi. Gustavo Alves. Não está. Gustavo Rafael. Professor, Cadê você, filho? aqui? Está num túnel de vento? Tá na guerra, é? Gustavo Salustiano. Tô aqui, professor. Cadê você, filho? Tá aí, beleza.
Isabelle. Oi, professor. Calma aí. Tá aí, beleza? Isadora. Tô aqui, mas eu não tenho câmera. Tá, você deixa a Luciana avisada, por favor. João Vitor Marques. Beleza, tá aí também. Senhor Oliveira não está. Lívia não está. Luísa, tá aí? Oi, prof. Olha, tá aí, beleza, filha. Maria Eduarda não está. Mariana de França não está. Matheus Roque. Já deixou uma avisada, beleza, Isadora. Matheus Roque. Onde você está? Abre a sua câmera, cara. Tá bom. Galera, depois eu vou confirmar tudo com a coordenação isso, tá? Naila, tá aí? Senhorita Naila não está? Eu ia já anotar aqui, mas não vai dar tempo. Naila não tá. Ramon não está. Uama. Tô aqui, professor, mas a câmera do meu computador não tá funcionando. Não entendi, desculpa. A câmera do meu computador não tá funcionando. Ah, tá. Você deixou avisado já? Aham. Tá bom. Ruama, Matheus Roque, Isadora. Quem mais? Arthur Siqueira. Eu, professor, tô. Samuel e Eu não Yasmin. sei se você me chamou. Samuel e Yasmin estão aí? Tô Samuel tá aqui. aí, mas cadê as câmeras? Quero ver o rostinho de vocês dois. Tá me vendo? Yasmin também, a Lu já sabe. Eu já tô ligado aqui, professor. Sério? Ah, apareceu agora. Olha, o Samuel bonitão, tava com saudade, cara. Vocês são muito bonitão, todos vocês. Bom, pessoas, obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê na sexta-feira. Hoje estarei colocando exercícios de interferência para vocês resolverem, hein? Resolve essa parada, é importante, tá? Beijo e até mais.